Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Santos, eu faço parte do programa Residência Pedagógica junto com a Ana Clara. Nós duas somos acadêmicas de Ciências Biológicas pela UEG e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o filo artrópoda. Esse filo é o de longe o mais diversificado que a gente tem no reino animal. Então, isso se dá muito por conta dos insetos, que eu vou explicar mais para frente, e porque eles estão em quase todos os ambientes. Uma característica importante que a gente tem que frisar é a metameria, que são segmentações corporais que todos os representantes desse filo possuem. Então, a gente vai ter animais que vão estar dispostos em abdômen, tórax e cabeça, e outros cefalotórax e abdômen, e assim por diante. A gente vai conversar hoje um pouquinho. Eles também apresentam apêndice articulado e são triblásticos. O que é triblásticos? Eu sei que vocês lembram, mas não custa reforçar. Triblástico é aquele animal, aquele organismo que apresenta os 3 folhetos embrionários, ou seja, ectoderme, mesoderme e endoderme. E por isso eles são celomados e também protostômios. Isso também a gente leva em consideração que eles possuem um sistema digestivo completo. Protos, primeiro, boca, estômios, né? Então, na formação embrionária deles, o que é formado primeiro é a boca. Eles possuem essa novidade evolutiva, que é o exoesqueleto, que é um exoesqueleto de quitina, que sofre um processo chamado de equidíase. Essa equidíase é a troca de exoesqueleto, deixando o velho, que a gente chama de exúvio, por um novo. Como é que funciona essa equidíase? Conforme o animal cresce, ele vai ter que trocar esse exoesqueleto porque ele já não suporta o tamanho corporal desse animal. Então, esse processo a gente chama de equidíase. O primeiro grupo que eu quero trazer para vocês a gente está observando na tela aí, que são as lagostas, os siris, os caranguejos e um representante terrestre, que é o tatu-bola. Esse grupo pertence ao subfilo chamado crustácea. A gente vai observar um pouco sobre a anatomia deles agora, que está dividida em cefalotórax e abdômen, esses 2 tagmas, que faz parte da metameria que eu acabei de falar para vocês. Então, no cefalotórax, a gente observa que a gente tem 5 pares de patas torácicas, que elas estão responsáveis pela locomoção do animal. A gente também chama essas patas de periópodes, tá bom? A gente observa também no cefalotórax 2 pares de antenas. Esse subfilo é o único que existe dentro do filo artrópoda que possuem 2 pares de antenas, que vão ser estruturas sensoriais para esses animais. A gente também observa o olho composto, que é formado por várias estruturas menores que vai compor a imagem final do organismo, né? E dentro desse olho, né, essa parte anterior do olho que a gente está observando aqui é uma estrutura que vai permitir que o olho vire, que o olho se locomova de fato. Então, ele vai virar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, conforme o animal deseja. E também vai permitir que esse animal ajuste o foco da sua imagem. Já no abdômen, a gente também observa 5 pares de patas abdominais, que a gente chama de pleópodes, que elas vão ter uma função mais voltada para segurar objetos, para segurar os ovos do animal. Na parte terminal do abdômen, na parte caudal, a gente observa urópodes, que é uma estrutura mais voltada para locomoção mesmo. Então, ele vai ajudar na locomoção do animal.
Falando um pouco sobre a fisiologia do subfilo crustácea e, de forma geral, o sistema circulatório do filo artrópoda sempre vai ser aberto. Então, todos os subfilos do filo crustácea possuem sistema circulatório aberto. No subfilo crustáceo, a gente observa uma hemolinfa, que é como a gente chama o sangue desses organismos, dos crustáceos, que vai percorrer dentro de cavidades do organismo. Então, essa hemolinfa, ela vai transportar um pigmento que a gente chama de hemocianina. Assim como a gente tem no nosso organismo o transportador de O2, no subfilo crustáceo a gente tem essa hemocianina. Como que é o sistema excretor para esses organismos? A gente vai ter uma glândula que vai ficar nessa base após a antena desses organismos, desses animais, que vai secretar ureia e amônia. Essa glândula a gente chama de glândula verde ou antenal, e ela secreta ureia e amônia. Como? A gente vai ter esse poro logo abaixo da antena, que nessa parte mais interna do poro a gente vai observar uma bolsa, que vai se comportar como se fosse uma bexiga mesmo, de fato. E à medida que essa bolsa ela vai enchendo de secreções, de excretas, ela vai eliminar essa excreção através do poro que está presente na antena. Então, deixei bem claro aqui que a localidade no que é abaixo da antena e como que funciona. Sobre o sistema respiratório, como eles estão no ambiente aquático, é uma respiração branquial, claro, e o sistema nervoso ele é presente por corresponde gânglios, que vai funcionar como se fosse um cérebro, mas é bem de forma mais primitiva. Né? Esses gânglios que estão presentes no cefalotórax do organismo, a gente tem uma estrutura bastante interessante que se chama estatocitos. Esses estatocitos vão apresentar algumas bolinhas, bolinhas que a gente chama de estatólitos, que vai permitir que o animal reconheça qual a posição corporal que ele está. Então, quando esses estatólitos estão na base do estatocisto, esse animal está com a posição corporal anatomicamente correta, de forma com que ele consiga fugir de um predador ou até mesmo nadar, ou até mesmo se locomover de forma correta. Então, se ele estiver um pouco mais para a direita, ele está com uma posição alterada do seu normal, digamos assim. O próximo subfilo que eu quero trazer para vocês aqui, eles estão representados pelas aranhas, os escorpiões, os ácaros, os carrapatos, que é o subfilo Chelicerata. A gente observa na estrutura anatômica do subfilo Chelicerata que eles têm dois tagmas, o cefalotórax e o abdômen. No cefalotórax, a gente observa essa estrutura chamada de pedipalpo, que vai ser uma estrutura sensorial, que vai permitir com que o animal, de fato, reconheça o que ele está manipulando e também que ele manipule o alimento. Ao lado do pedipalpo, a gente tem as quelíceras, que são estruturas para inocular a peçonha, certo? A gente também observa os pares de patas, os olhos, que são olhos compostos, olhos múltiplos, e no abdômen a gente observa a fiandeira, que é uma estrutura para manipular a teia mesmo. Aqui a gente observa um outro representante, que é o escorpião, que ao contrário da aranha, a gente não tem esse pós-abdômen, que é essa única diferença que a gente observa aqui.
E como é a fisiologia desse subfilo? O sistema circulatório, como eu já disse, vou frisar daqui para frente, é um sistema circulatório aberto. E o sistema excretor é bem interessante que a gente vai ter uma estrutura chamada de glândula coxal. Essa glândula que vai estar presente na base das patas dos organismos, das coxas, como o próprio nome da glândula diz, ela vai coletar as excretas do organismo por meio de um poro e vai liberar uma excreção que é um resíduo nitrogenado, que a gente já conhece de outros conteúdos que a professora já tratou com vocês, que é um resíduo nitrogenado de guanina. E como esses animais eles estão em um ambiente com pouco acesso à água, a gente também observa uma estrutura chamada de túbulos de Malpighi, que vai estar mais internamente no sistema digestório do animal, que vai secretar ácido úrico. Certo? Como que é o sistema respiratório desse subfilo Chelicerata? É um sistema respiratório filotranqueal, onde a gente vai observar a entrada de O2 e saída de CO2, tá bom? E esse sistema filotraqueal não corresponde a um sistema de traqueia verdadeira, só para reforçar. O sistema excretor são animais amandibulados, então ele vai fazer uma digestão extracorpórea a partir de uma peçonha proteolítica. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que esses animais eles vão inocular essa peçonha proteolítica, que vai ter a função de degradar as proteínas da sua presa, essa peçonha vai agir no organismo do predador, do animal que ele quer consumir. Essa digestão vai ser extracorpórea, então o quelicerado ele só vai voltar para buscar o seu alimento depois que essa digestão for completa. Aí sim ele vai fazer essa função de literalmente sugar todo o restante dos nutrientes que ele deseja. Temos aqui um outro subfilo que está bem representado. A gente tem mais de 1 milhão de espécies diferentes e outras mais que a gente não conhece ainda. A gente tem moscas, abelhas, besouros, louva-a-Deus. Então, todos esses insetos que a gente conhece popularmente fazem parte do grupo, do subfilo chamado Hexapoda. Então, esse subfilo ele tem 3 tagmas. Ele apresenta cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça a gente observa um par de antena, olhos compostos, a mandíbula, o tórax. A gente observa as 3 pares de pata que, nesse caso, a formiga tem, certo? E o porquê que esse subfilo é bastante diverso? Tem muitas teorias, né? Mas a principal que a gente pode trazer aqui para vocês é que as asas desses animais vai permitir que eles fujam de predadores, que eles encontrem parceiros sexuais para a reprodução, que eles encontrem o próprio alimento. Então, vai permitir uma deslocação mais fluida desses animais. Também, a gente tem uma questão super interessante, que é a diversidade de aparelhos bucais que esse subfilo tem. Então, a gente tem aparelho bucal sugador, lambedor, mastigador, picador, todos eles de acordo com a dieta que esse subfilo Hexapoda apresenta, que cada espécie apresenta. Então, por exemplo, a borboleta tem um aparelho sugador que vai de acordo com a dieta que a espécie tem. Como que é a fisiologia desse subfilo?
O sistema respiratório dos insetos, principalmente aqueles alados, tem que ser, de fato, muito eficaz. A gente já está observando aqui que eles apresentam essa estrutura que vai estar em contato com a parte mais externa do ambiente, onde vai estar a entrada do O2 por esse poro chamado espiráculo. Esse O2 vai passar por essa traqueia, que vai liberar diretamente nas células dos tecidos esse O2. Então, para que o animal possua essa movimentação rápida das asas, a gente tem essa facilidade que é a entrada do O2, para que o CO2 saia da mesma forma, certo? Através desse mesmo caminho. O sistema circulatório, como eu já disse, vou repetir, é um sistema circulatório aberto. Todos do filo Arthropoda possuem sistema circulatório aberto. E como eles não precisam, não têm a necessidade de ter um pigmento respiratório, porque o O2 vai estar em contato direto com as células dos tecidos musculares, eles possuem uma linfa que é responsável por transportar os nutrientes. O sistema de excreção do subfilo Hexapoda está muito voltado para os glicerados, então é basicamente a mesma coisa. A gente tem a excreção de ácido úrico pelos tubos de Malpighi. E eu trouxe algumas curiosidades sobre a reprodução, que vocês já devem conhecer, mas vou reforçar. Nesse subfilo, a gente tem ametábolos, hemimetábolos e homometábolos. Ametábolos é quando a gente não tem a metamorfose. Hemimetábolos é quando a metamorfose é... Como eu posso dizer? Quando o jovem já tem uma semelhança com os adultos, então a ninfa ela tem uma asa, só que essa asa não é funcional, como é no caso da barata, então a ninfa tem uma asa não funcional e logo em seguida ele já vai para o adulto que tem a asa funcional. E homometábolos, que é quando a gente tem a metamorfose completa, então vai passar por ovos, larvas, pupas e fase adulta. O exemplo mais conhecido que a gente tem de desenvolvimento holometábolo, que é a da borboleta, que passa por todas essas fases aí da imagem. E uma curiosidade que eu acho interessante de colocar é que os insetos eles possuem um espectro visível de cores assim muito mais amplo que o dos seres humanos. Então o olho humano tem esse espectro que vai de 400 nanômetros até 750 e dos insetos é muito mais amplo que isso. O último subfilo que eu quero trazer para vocês é dos miriápodes, miriapoda. Então, o miriapoda está dividido em diplópodes e quilópodes. Os diplópodes e quilópodes são divididos a partir dos segmentos, então, por quantidade de pata por segmento. Os diplópodes, como o próprio nome já diz, tem 2 pares de patas por segmento, um exemplo disso é o piolho de cobra, e os quilópodes possuem 1 par de pata por segmento, um exemplo disso é a lacraia. Os diplópodes, eles possuem 2 tagmas, que é o tronco e a cabeça. Na cabeça a gente observa 1 par de pata, um par de antena, desculpa, que é bem curta. E o tronco, ele vai apresentar de 20 a 100 segmentos.
Os diplópodes, eles são herbívoros e detritivos, então eles se alimentam de restos orgânicos, eles apresentam essa antena curta, como eu já tinha dito, e eles podem ser venenosos, mas não peçonhentos. O que eu quero dizer com isso? Um animal peçonhento é aquele que possui uma estrutura inoculadora de peçonha. Então, os diplópodes, eles podem até ter veneno, mas eles não têm essa estrutura inoculadora de peçonha. Então, obviamente, eles não são peçonhentos. Os quiliópodes, como é o exemplo da lacraia, eles também têm esses dois tagmas, que é a cabeça e o tronco. Como eu já tinha dito, eles possuem um par de pata por segmento. Eles são carnívoros e eles possuem umas antenas longas. E ao contrário dos diplópodes, eles são peçonhentos. Como que chama a estrutura inoculadora de peçonhas dos quilópodes? São essas forcípulas, tá bom? Então, reforçando, essa forcípula é uma estrutura inoculadora de veneno dos quilópodes. A fisiologia dos miriápodes é parecida com dos insetos, eles reproduzem internamente e têm desenvolvimento direto. E a aula de hoje acaba por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar com a professora que ela me passa as questões. E caso queiram me mandar algum e-mail com alguma dúvida, também fico à disposição de vocês. Obrigada e até a próxima.